E aí galera, aqui é o Yohan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje eu trago para vocês a análise bastante esperada de uma personagem, melhor dizendo, também muito esperada. É claro que eu tô falando da Orochi Shermie 15, a última integrante do trio Orochi que tava faltando aí para nós. E aí, você fez o trio Orochi no final das contas? Pegou todo mundo? Ou pulou alguém? Tendo pulado alguém, ainda assim vale a pena investir na Shermie? O que será que ela faz? Será que é uma personagem de dano, uma personagem de suporte? Que tipo de personagem que ela é? A gente vai descobrir juntos, mas antes de mais nada, só aquele lembrete. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o like, não esquece galera, agora mais que nunca nós estamos precisando aí da força de vocês. Considere se tornar membro do canal também, isso dá uma grande força para a gente continuar nosso trabalho. E sem mais delongas, bora conferir mais essa personagem juntos. Vem comigo. Beleza, galera. A Orochi Shermie, ela é uma API 15 Gank. E a Fight Soul dela é uma Thunder Roar Tiger Soul, que é uma mistura de Tiger com Snake. Ou seja, ela vai ganhar mais Rage quando alguém morrer em qualquer um dos lados ou quando ela atacar. Com relação aos grupos que ela tá, ela tem Orochi Blood, então é do time Orochi. Também tem Domínio, ou seja, ela vai pro campo. Ela também faz sepsis, ela causa sepsis. Ela penetra escudo e também tem ataque de perseguição. Com relação aos fates dela, que hoje em dia tem vários fates que tá vindo, Fate 1, Fate 2, Fate 3, Fate 4, sabe? Umas coisas toscas assim, os caras desencanaram de pôr nome. O primeiro é para 25% de ataque, é ela própria, Orochi Chris 15 e Orochi Yashiro 15, ou seja, todos os Orochis, o trio Orochi. O segundo também para ataque 25%, é ela própria, o Benimaru 15 e a Sylvie. E o último fate, dessa vez para HP mais 25%, é ela própria, a Orochi Shermie 02 Ultimate Match e Orochi Shermie, ou seja, as Orochi Shermies. Ela usa o Beauty Badge e o Kickboxing Tom. Bora então falar das skills. Começando com a skill normal, já com o elemento Thunder aplicado, vai atacar um inimigo, aumentando o Damage Rate, ou seja, o dano, e também o Res Rate, ou seja, a resistência dela, em 25%, mais 25% do próprio crítico, chance de critar, mais o controle dela. Ou seja, a skill dela aumenta consideravelmente o dano que ela dá e a resistência que ela tem. Também esse aumento dura 2 turnos e não pode ser dissipado. Além disso, ela vai absorver 25% do máximo HP do alvo. Então é um dano que não pode ser de novo mitigado. Também recupera HP para ela. E além disso, vai também recuperar 200 de Rage. Então ela absorve 200 de Rage do oponente e pega para ela. Ou seja, tira do oponente e pega para ela. Excelente. Tendo 70% de chance de paralisar o alvo. E se ela conseguir paralisar ou critar, vai reduzir a quantidade de cura que esse alvo pode receber e também o valor de escudo que ele pode ganhar em 10%. Ignora a imunidade, pode acumular até 4 vezes, dura 3 turnos e não pode ser dissipado. Agora falando do ult dela, vai atacar uma coluna, aumentando o dano e resistência dela em 20%. Vai aumentar também o dano do ult dela e da skill em 30%. Até aqui sem mistério. Aí a gente chega na parte do ult dela que é mais difícil seguir a tradução, porque tá bem ruim. Então é um efeito bem importante que eu vou tentar fazer o melhor possível para explicar direitinho para vocês, beleza? Quando ela ultar, ela vai ganhar uma camada de bloqueio de HP em 40%. No máximo 2 camadas e uma camada se for no 1 contra 1. Essas camadas vão durar até 2 turnos. Por que até 2 turnos? Porque é aí que está o negócio, não está explicado aqui. Mas, a não ser que seja alguma coisa diferente no global, alguma coisa que não está escrito aqui, a funcionalidade seria o seguinte: ela ganha a camada. Essa camada vai impedir
que o HP dela baixe de 40%, o que é excelente, porque a foice não vai conseguir foiçar ela, né? Você não vai conseguir usar o Orochi Power Death, que ainda é o meta, nela, por causa disso daí. Só que, quando ela receber um dano que baixe o HP dela de 40%, ou fosse baixar, não vai baixar porque está bloqueado, ela perde a camada. Como ela pode receber até 2 camadas, então isso pode ocorrer 2 vezes. Depois disso, se ela receber um outro dano que baixar o HP dela de 40, ela não vai parar de bloquear. Ou seja, o HP vai baixar de 40 e sim, ela pode morrer tanto morte natural ou como morrer com a foice, por exemplo. Então, para você tirar o máximo desse efeito dela, que é bem legal, você precisa buildar ela da maneira correta. Usar, por exemplo, uma Fight Soul para capar o dano. No grupo de membros, a gente falou com mais detalhes aí. Mas já deixo a dica para vocês aí que estão sempre também dando força pro canal. Então dá para você buildar ela legal para que isso ocorra menos frequentemente. Caso contrário, um personagem como o K, por exemplo, que o dano é bruto e vai ultar umas 7 vezes por turno, 5 vezes, então vai acabar complicando a vida da Shelly. Ou pode acabar, apesar dela ser uma personagem de trás de qualquer jeito, mas o K acerta todo mundo, né? Então, beleza? Excelente efeito, mas precisa usar, assim, entender direitinho para saber usar da maneira correta, né? Ou, enfim, tirar o maior proveito possível. Além disso, ela vai ter 40% de chance de paralisar os alvos, que ela acertar, é a coluna, né? E essa chance é aumentada para 60% se o alvo tiver um escudo, aí ó, mais uma coisa contra os escudos, ou se ela critar. No final das contas, se ela conseguir paralisar o alvo, ou se ela acertar um alvo que já tiver paralisado, ela vai causar um efeito chamado Thunderstorm. Esse efeito faz com que o alvo tome um dano adicional, equivalente a 15% do máximo HP, no final do seu turno, do turno aliado, ou seja, antes de você passar o turno. Ela pode acumular até 2 camadas desse Thunderstorm, ou seja, o alvo pode tomar até 30% do máximo HP, além de ativar um efeito também chamado Disintegration, ou desintegração, que a gente já vai falar um pouco melhor quando eu falar na passiva dela, tá? Mas só entende que vai ativar esse efeito nessa circunstância aí do ult. De todo modo, nada disso pode ser dissipado, e caso a Shermie morra até o final do próprio turno, esses efeitos não são mais aplicados, ou seja, se ela morrer, acabou. Fora isso, por 2 turnos, se ela for controlada, ela consome 200 de Rage para tirar os efeitos de debuff que ela tiver, os efeitos negativos, similar com o que o K faz, né? Só que além dela tirar o debuff, né, consumindo esses 200 de Rage, cada vez que ela tirar esse debuff, que ela ativar esse efeito, ela vai restaurar 100 de Rage para ela própria, ou seja, no final das contas vai custar só 100 de Rage, e vai também aumentar a chance dela critar em 10%, isso no começo do próximo turno aliado. Esse buff de aumento de crítico durando um turno. E por último, bora falar da passiva dela já com o Lake aplicado. Então vai aumentar a chance de critar e também de controlar dela. Também vai aumentar, a gente pode ver aqui por quanto, ó, começa em 30%. Também vai aumentar o ataque e a defesa em 40%. Vai aumentar o dano e a resistência a dano em 60%. Aumentar o anticontrole e a chance de dar skill normal em 60%, muito alto. E quando ela entrar em campo, e também no turno que ela reviver, que já dá spoiler que ela ressuscita, ela vai bloquear o HP dela em 20%, ou seja, não vai dar para baixar o HP dela de 20%, para baixo de 20%. Mas esse efeito é removido depois que ela ultar ou dura um turno, caso ela não ult. Ela entra também em campo e depois quando reviver, né? Com 4 camadas de resistência a sepsis, e toda vez que ela receber um ataque direto, ela vai recuperar 20% mais a chance de critar dela e de controlar, vezes 5% do HP perdido.
além de 150 de Rage. Então, como vocês estão vendo, é uma personagem bem difícil de derrubar, mas tem mais. A gente já vai falar de outras coisas que vai ajudar ainda mais ela a ficar viva. Mas vamos lá. Enquanto ela faz isso com ela própria, ela também vai restaurar HP para quem tiver menor HP nos seus aliados. E a quantidade de cura que ela vai dar é equivalente a metade daquela porcentagem de HP perdido que eu falei para vocês que ela recuperou. Além disso, garante que ela dê skill no primeiro turno que ela entrar e também no primeiro turno depois que ela reviver. Então até aqui, galera, só o que é bem importante é o fato dela ajudar na cura, dela ser uma personagem com leia de sepsis, que ela loca o HP, etc. Recupera muita vida quando for atacada. Então tudo isso faz ela ficar bastante resistente e também já começar a ajudar o time. Mas também com relação a ajudar o time vai melhorando ainda mais. Então vamos lá. Todo o começo do turno inimigo ela ganha uma coisa chamada Thunder Roar. É um buff que faz com que ela fique imune a qualquer dano limitado a 2 vezes. Então todo turno inimigo ela ganha isso daí e fica imune aos danos, né, 2 vezes. E no começo do próprio turno, do turno aliado, ela ganha uma coisa chamada Echo, que é um outro buff, que faz basicamente 2 coisas. A primeira, se ela critar com ult, ela enche o rage de novo e automaticamente ela ulta de novo. E também, quando ela critar com a skill, ela vai e dá uma outra skill também. Só que ambas as coisas só podem ocorrer uma vez por turno. Maravilha? Então ela pode soltar 2 skills e 2 ults por turno. E depois vai para o turno adversário. Ela ganha aquele outro buff para ficar imune a 2 ataques. Volta para ela. Ela pode voltar e fazer skill 2 vezes de novo e assim por diante. Muito legal, né? Então aqui diz que assim que ela entrar em campo e usar um ult, ela vai colocar o campo dela, que é o Shinra Thunder Domain, ou domínio, tá? Que vai aumentar o Crit Res, a resistência a crítico, e o anticontrole de todos os aliados em 45%, podendo acumular com outros buffs similares. Mas o domínio também faz com que cada começo de turno, tanto ela quanto um aliado aleatório que não esteja com um rage cheio, ganhe 200 de rage. Esse domínio dura 3 turnos e ele persiste no gramado, né? Continua, mesmo que ela morra. Enquanto esse domínio estiver ativo, vai aumentar a chance dela critar e dela controlar em 50%. Que, como vocês viram, afeta tudo. Desde a cura até porcentagem de dano a mais, resistência, tudo. Mas além de aumentar tudo isso, também vai fazer com que ela consiga reduzir pela metade todo o dano que ela receber. Eu falei para vocês que estava só no começo da ajuda para o time e da resistência dela. Então se liga. Todo o dano cortado em 50% para ela. Ela também vai ficar imune à paralisia e ganhar uma condição, é como se fosse um buff, tá? Chamado desintegração. O que faz isso aí, galera? Quando ela estiver atacando inimigos que tiverem escudo, ela vai reduzir 45% do máximo HP deles em escudo. Tá claro? Se o escudo tiver menos do que 45% do máximo HP desse alvo, ela vai tirar o escudo e depois calcular o dano do ataque. Então realmente a Lily Kane, que já não estava fazendo nada, agora vai fazer menos ainda, certo? E mesmo a Yuri Tengu, que também é excelente por causa dos escudos que ela dá e melhora, também vai ser bastante prejudicada. Então são 2 personagens que eu, por exemplo, estava brincando com, né? Fiz um time para brincar. Tava legal, tava sendo competitivo, agora chegando a Shermie. Infelizmente, com certeza a Lily já sai, inclusive já saiu do meu time. E a Yuri, quem sabe aí seja também os últimos dias ou o último mês dela aí. Beleza, como eu já tinha dado spoiler lá, ela pode reviver uma vez, restaurando todo o HP e todo o Rage, além de ter aumentado permanentemente o dano e a resistência dela em 60%. Se vocês tinham alguma dúvida
de que Lily Kane deveria sair. Quando eu falei, Yuri pode ser o último mês dela, vocês ficaram com dó, falando, poxa, Johan, pô, só você tá usando, aguenta firme, talvez não seja tão complicado, ainda dá. Então vamos lá, se liga nisso aqui, ó, pra completar, com chave de ouro. Quando ela reviver, ou no terceiro turno que ela faça alguma ação, ela vai ativar um efeito chamado Thunderous Disintegration. Então é uma desintegração do trovão, né? Trovejante. O que faz isso? Remove os escudos de todos os inimigos e reduz também 30% o escudo que eles vierem a receber. Isso por 3 turnos. Ignora imunidade a debuff e não pode ser dissipado. Limitado, graças a Deus, para quem usa esses personagens, a uma única vez. Mas tá aí, uma personagem realmente contra os escudos, que você quer saber, não estavam nem fazendo grande diferença. Tá? Pode ser que quando ela tenha sido concebida, os caras falaram, pô, tem bastante gente com escudo aí e tal, tá enroscado, vamos eliminar esses escudos. Sendo que não são esses 2 personagens únicos, obviamente, que tem escudos, vocês sabem. Estou falando desses que são os diretamente muito prejudicados. Mas nós temos muitos personagens, inclusive centrais no meta, que também recebem escudos, tá? Aí já vai ser um problemão. Então talvez ela tenha sido concebida para derrubar esse meta que eles imaginavam estar acontecendo no meta dos escudos, sendo que na verdade não existe isso aí, nunca existiu, e agora com ela menos ainda. E é isso aí, galera, essa foi minha análise da Shermie, eu trouxe ela rapidinho aí pra vocês, por entender que essa é uma personagem importante, então espero ter dado aí bastante dicas, uma explicação legal aí do que ela faz, para que ela serve, como ela pode ajudar o seu time, como ela é forte sozinha, e ter ajudado você a decidir se vale a pena investir nela ou não, ou então, se você está em dúvida, de repente vem uma Kula logo mais, de repente pegar lá no retorno. Então espero ter dado aí bastante informação para você conseguir decidir. Qualquer coisa deixa aí nos comentários, ou se quer trocar uma ideia mais direta, com mais detalhes, tudo mais, considere se tornar membro do canal, dá uma grande força pra gente, a gente precisa bastante dessa força agora para manter o canal. Então, se puder, dá essa força pra gente, entra lá, a gente troca ideia também, é super legal, a família Yu-Gi-Oh! É demais, só gente casca grossa, então vem fazer parte. Mas se não der, não esquece de deixar aquele like pelo menos, já dá uma grande força. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.